28, a qual nós lemos, talvez você olhe assim e não faz sentido nenhum, realmente não faz. Parece que quando eu olho para o evangelista Lucas, ou melhor, o médico Lucas, quem conhece, né, a qual escreveu o Evangelho de Lucas para Teófilo e depois escreveu o livro de Atos dos Apóstolos para também o homem chamado Teófilo. Eu fui pesquisar sobre Teófilo e eu fui entender que Teófilo era um homem muito rico, um homem que ele bancava Lucas, um homem que patrocinava o ministério de Lucas. Ele não era missionário, mas ele mandava Lucas ir, ele pagava para Lucas ir. E fui investigar a vida deste homem e fui ver também que ele era temente ao Senhor. E tinha Lucas, e Lucas tinha uma preocupação muito grande com ele. Lucas escreve o Evangelho de Lucas, endereçado para ele. Agora ele escreve Atos dos Apóstolos. Atos, a própria palavra diz, atitude, né? Você vê que ali é um livro de atitude, também conhecido como Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo, porque se você for estudar, você for analisar a Bíblia Sagrada, você vai ver que ela é um livro, ou melhor, o livro de Atos dos Apóstolos é o livro que mais fala sobre o Espírito Santo, e me parece que são mais ou menos 40 vezes que menciona o nome do Espírito Santo. E quando você vê agora Lucas terminando de escrever o livro de Atos dos Apóstolos, pastor Roseli, parece que ele faltava alguma coisa, mas realmente faltava. Parece que estava faltando ser escrito alguma coisa, porque se você for ver, o apóstolo Paulo, quando ele começava uma carta, pastores, ele começava trazendo uma saudação, ele começava reportando uma saudação àquele que ouvia, ou àquele que ia ler a carta, mas quando ele terminava a carta, ele terminava assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo, aleluia, seja convosco, que a graça e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. É o que nós vamos fazer daqui a pouco, antes de você ir embora, cheio do Espírito Santo para a tua casa. Alguém vai levantar a mão aqui e vai dizer que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces e ricas consolações do Espírito Santo, aleluia, seja conosco hoje e eternamente. E quando eu olho para esse texto, parece que faltava alguma coisa para Lucas escrever. Parece que o Espírito Santo chegou para Lucas e falou assim: Lucas, a gente prepara os negócios, mas Deus começa a revelar para a gente. Parece que o profeta queria falar, parece que o evangelista queria escrever mais, mas Deus chega para ele e faz assim, ó. Deus é tremendo. Parece que na hora que a gente quer falar, na hora que a gente quer ouvir Deus, na hora que a gente quer se expressar, Deus chega pra gente. Parece que eu vejo Lucas ao pé de uma lamparina, talvez não no finalzinho da noite, talvez virando a meia-noite, porque aleluia, a meia-noite acontecia muitas coisas. Foi a meia-noite que o portão lá de Sansão abriu e ele fez um estrago. Foi a meia-noite também, aleluia, que aquele homem estava sentado lá em cima e Paulo pregando, e quando ele cai da janela, ele cai lá embaixo e o pessoal falou assim: morreu não, ele foi lá e ressuscitou. E parece que eu vejo agora, aleluia, Lucas escrevendo e Deus chegando para Lucas e falando assim. E Lucas fala: Senhor, mas eu tinha tanto. Você tinha, mas eu tenho uma outra história agora. Falando aqui de páginas, eu quero te falar uma coisa, quero lançar uma palavra profética na introdução dessa mensagem para você, dizendo que a tua página nesta noite, ela foi virada, porque Deus me chama aqui nesta noite para dizer para você o seguinte: você é uma pessoa de atitude, você é uma pessoa de atitude. Todos que tomaram atitude venceram na vida. Todos que tomaram atitude venceram na vida. Vou trazer uma experiência da minha vida para você, uma coisa boa, mas ela foi uma atitude. O Miguelzinho está treinando lá no Arco-Íris. E ele, no dia que ele treinou, no primeiro dia de treinamento dele, ele virou para mim e falou assim: pai, eu ainda vou jogar lá no time do Cristiano Ronaldo. Eu virei para ele e falei assim: vai na tua fé. Vai na tua fé. Sabe o que isso é atitude? Sabe o que é isso? É atitude. É a atitude de você falar assim: o meu sonho está lá naquela montanha, mas eu não consigo ir lá. Mas Deus vira para você e fala assim: eu te levo até a montanha. Sabe por quê, irmãos? Você
não serve qualquer Deus. O que a Bíblia fala? Que se for para os montes, lá estará. Se for para o abismo, lá estará. Se for para o lado, lá ele vai estar. Se for para o outro, ele vai estar. E Lucas, quando termina de escrever, melhor ele pensa que vai terminar, Deus fala com ele: parou por aqui, porque eu estou levantando um povo que vai continuar a história desse livro. Eu estou levantando um povo que vai continuar a história de Atos dos Apóstolos, porque é a atitude dos apóstolos. Quando eu olho para este livro e vejo lá no comecinho, Lucas, lá em Lucas capítulo 24, 49, ainda Lucas escrevendo, eu aprendo que para mim viver Atos 29, eu tenho que ter perseverança. Eu quero te fazer uma pergunta aqui agora. Eu fiz uma pergunta dessa para uma pessoa, não sei quem, essa semana, esses dias. Já pensou se Jesus largasse a cruz pela metade? Já pensou se Jesus, no meio do caminho, ele chegasse para a cruz e falava assim: Pai, afasta de mim esse cálice, e ponto. Sabe o que o ponto diz? O ponto diz que acabou. O ponto diz que ele finalizou ali a frase. Mas só que a vírgula não. Ele vai, parece que ele faz assim, ó: Pai, afasta de mim este cálice, mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Sabe o que é isso? Deus sempre tem um plano para você depois da vírgula. Jesus sempre tem um plano especial para você depois da vírgula. Hoje eu ouvi um jovem pregando, de manhã eu estava um jovem ministrando no livro de Provérbios. Ele falava uma coisa interessante: o homem faz muitos planos, o homem projeta muito. Eu vou por esse caminho, eu vou fazer isso, eu vou fazer uma casa, eu vou fazer uma história. Mas Provérbios ele fala o seguinte também: que os planos são do homem, mas o final, a palavra do final, ela vem de cima, ela vem do alto. O salmista ele diz o seguinte: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem do pastores, o meu socorro não vem do presbítero Osiel, o meu socorro não vem do meu filho que está aqui tocando, o meu socorro não vem da igreja, o teu socorro não vem do irmão que está da direita ou da esquerda, mas o teu e o meu socorro, ele vem da onde? Senhor. Vem do alto, vem do alto. Sabe por quê? É do alto que vem o nosso socorro. Eu quero te dar uma boa notícia. Eu quero te dar uma boa notícia: que você vai sair dessa prova, que você vai passar desse vento. Eu quero te dar uma boa notícia: que esse mar vermelho vai passar, o vento vai parar de soprar. Mas eu quero te dar uma outra notícia também: que no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não enganou a gente. E quando Lucas escreve uma palavra de Jesus que nos ensina a ter perseverança naquilo que a gente almeja conquistar. Uma vez eu aprendi no pré-vestibular, o professor de pré-vestibular, quem já fez pré-vestibular que levanta a mão? É tudo doido, né? O professor de pré-vestibular é tudo pancada a cabeça, mas os caras são bons. E ele virou e falou assim: quando você chegar na UFRJ, no teu primeiro dia de prova para medicina, tu está disputando lá 50 vagas com mais de 30 mil pessoas, e você olha para aquela questão que vai cair, a pior questão que tem, você olha e faz assim: yes! Vai significar isso, eu vou conseguir. Sabe por quê eu estou falando isso? Satanás ele não precisa ver a tua cara de triste, de derrotado. Satanás ele não precisa ver a tua cara de triste e frustrado. Quem tem que ver, aleluia, é pro Senhor. É pro Senhor que nós devemos derramar nossas lágrimas quando nós estivermos passando na prova. E talvez Satanás está perto olhando, tentando aplaudir, tentando ver. Ele vai perder, ela vai perder, ele vai parar. E você vai falar assim: yes, eu vou passando. Yes, eu vou passando pela prova. Yes, eu vou passando pela prova. Eu vou vencer. Ele vai ficar assim, ó. É como aqui nesta noite. Você veio no culto nesta noite, talvez cheio de problemas, entrou aqui talvez cheio de dificuldade, talvez cheio de planos para poder resolver, e você vai sair de mais um culto e talvez não vai conseguir resolver hoje ou amanhã, mas Deus te traz aqui nesta noite e fala o seguinte: filho, eu falei para os meus filhos perseverar, eu falei para os meus filhos, não saia da cidade, até que do alto seja revestido de poder. Olha o que Jesus
Jesus falou. Em Atos, como é Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus disse assim: e eis que sobre vós envio uma promessa de meu Pai. Primeiro eu quero te falar uma coisa: Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer, porque Ele é Deus, não foi o homem que cumpriu. E Deus vem e fala assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, mas tem uma condição. É como o Salmo 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Não é aquele que passa não é aquele que passa debaixo do Altíssimo, debaixo dos esconderijos do Altíssimo. Sabe o que é? Habitar é diferente. Sabe o que é habitar? Habitar é morar. Habitar é eu querer estar todos os dias ao lado dele. Habitar é eu querer permanecer todos os dias na tua presença. Habitar é eu estar ali todos os dias ao lado dele. Não é simplesmente, irmãos, quando eu preciso dele, eu vou atrás dele. Quando eu quero pão, eu vou atrás do pão. E ele vai dar pão para todo mundo. Toma pão, toma pão, toma pão. E depois do pão ele vai, cresce o cajado e fala o seguinte: vocês estão atrás de mim por causa do pão, vocês estão atrás de mim por causa do alimento. Mas eu quero te falar o seguinte: Moisés também trouxe o pão do céu através de milagre, mas eu sou o pão vivo que desci do céu. Buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que é isso, irmãos? É eu querer ficar debaixo da sombra do Onipotente. É eu querer descansar debaixo da sombra do Onipotente. E Jesus vem e fala assim: ficai, porém, é condicional. Você vai receber a promessa, mas ficai, porém, na cidade, até que do alto seja revestidos de poder. O teu poder não vem de um homem. O meu poder, ele não vem de um homem. O nosso poder, ele vem do céu. Sabe por quê? O nosso poder não custou 10 reais. O nosso poder não custou 1.000 reais, 1 milhão. O nosso poder, ele custou, sabe o quê, irmãos? Sangue do Cordeiro. O nosso poder que vem do céu, aquele que Deus dá, custou sangue do Cordeiro. Sabe o que é isso? Custou passar a noite toda acordado dentro de um poço, ouvindo humilhações, para que você e eu e você hoje estivéssemos aqui, sentado aqui, debaixo desta luz, sendo servido pelo Espírito Santo, aleluias, e acima de tudo, a qualquer momento, morarmos no céu, na glória eterna com o Pai. A qualquer momento, aleluias, encontrarmos o Senhor de braços abertos, e Ele vai falar assim: vinde bendito do meu Pai, tomai por herança tudo que está preparado desde a fundação do mundo. Sabe quem eu quero que você esteja lá? É Satanás. Sabe por quê? Porque ele já esteve lá e sabe que é muito bom. Ele já esteve lá e sabe que ele já teve a oportunidade dele. Mas só que ele luta com você, por você. Mas eu quero te falar o seguinte, irmãos: a tua vitória, a tua decisão, a tua história, a tua atitude, ela está nas tuas mãos. A partir de hoje eu vou parar de ser esse crente, aleluia, de oscilar. Vai, fica e vai, vai, fica e vai. O crente olhou: não, a partir de hoje eu vou até o fim. Não quero saber o que vai acontecer, mas eu vou até o fim. A partir de hoje eu vou até o fim. Eu vou chegar, eu tenho certeza que eu vou chegar até a Nova Jerusalém. Eu tenho certeza que eu vou olhar para o meu Jesus, e Ele vai abrir o braço para mim, vai abrir o braço para você e vai falar assim: filho, filha, eu não te falei que ia valer a pena? Eu não te falei que ia dar certo? Eu não te falei que você iria chegar? Eu não te falei? Eu quero te falar o seguinte, irmãos: parece que quando eu olho para vocês aqui nesta noite, o Espírito Santo fala no meu coração. Eu escolhi pessoas aqui a dedo para estar aqui nesta noite ouvindo essa mensagem. Eu escolhi pessoas porque pessoas, aleluia, pensavam que eu não estava vendo. O Espírito Santo fala no meu coração: vocês pensavam que Jesus não estava vendo, mas eu quero te falar o seguinte: os olhos dele passam correndo, aleluia, a terra por todo canto, e ele vê tudo. E ele manda falar para pessoas aqui
que as mãos deles não estão encolhidas e nem os teus ouvidos estão tapados para poder ouvir as nossas orações. Pessoas que falaram talvez por esses dias: Deus não está me ouvindo. O Espírito Santo não está do meu lado. Eu quero te falar o seguinte: o Espírito Santo não está do teu lado. O Espírito Santo ele não está na tua frente. O Espírito Santo não está em cima de você. Aleluia. O Espírito Santo, por quê? Aleluia. Deus fala lá, o salmista escreve no Salmo 113: quem é esse que se levanta até do céu para olhar, que se levanta acima do céu para olhar o céu? Ele vai falar o seguinte: o Espírito Santo habita dentro de você. O Espírito Santo ele faz morada de você. O Espírito Santo habita dentro de você, irmãos. Eu quero te falar o seguinte: hoje eu orava o Senhor, eu tive uma manhã privilegiada hoje. Eu tive uma manhã privilegiada. Eu falei assim: Senhor, o que eu estou sentindo aqui, Senhor, eu quero dividir com a igreja. O que eu estou sentindo aqui, eu quero dividir com o teu povo. Parece que o Espírito Santo inundou o meu carro. Quando eu passava naquela altura, era 6 horas da manhã, quando eu passava na altura da Petrobras ali, me deu vontade de parar o carro. Eu falei pro meu filho, me deu vontade de parar o carro e procurar um canto e adorar o Senhor. Parecia que o Espírito Santo inundou aquele carro de uma tal maneira. A glória do Senhor foi enchendo. Eu falei assim: eu não estou aguentando dirigir. Eu não sei se eu quero levar para agora, eu sei o que é. Mas eu quero te falar o seguinte, irmão: eu senti muita presença do Senhor. Eu falei assim: mas o que é isso? Eu falei: Deus falou comigo assim: eu quero dividir a língua da minha porção com a minha igreja. Eu quero dividir a minha porção com a minha noiva. Irmãos, se prepara. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo essa semana? Irmãos, eu tô só Deus na minha vida. Só Deus na minha vida. O Espírito Santo hoje falou comigo assim: se prepara para ser cheio do Espírito Santo. Se prepara. Porque, Rubinho, vai ter crente tão cheio do Espírito Santo que vai chegar para a pessoa do outro lado da rua e vai falar assim: ó, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Eu estava vendo de carro fechado, eu para as pessoas assim, ó. Eu falava assim: seja cheio do Espírito Santo. Se prepara, igreja, porque o degrau espiritual está subindo. Se preocupa não. Se você passar na rua, a tua sombra, passar em alguém e alguém cair endemoniado, você vai voltar e vai expulsar. É a história de Atos 29. É a história de Atos 29. Quando Pedro passava, a sombra curava. Quando Pedro passava, endemoniados caíam através da sombra de Pedro. Chegando um novo tempo. Está chegando um novo tempo de avivamento. Deus vai falar: está chegando um novo tempo, uma nova história. Isso é viver Atos 29. É continuar escrevendo, aleluia, continuar cumprindo o que os apóstolos estavam fazendo. Eu escrevi aqui algo assim. Segundo ponto, falando de perseverança. Segundo ponto, ousadia. O que é ousadia, irmãos? Eu vou te dar um exemplo bíblico sobre ousadia. Você lembra de Pedro? Todo mundo ficou com medo. Puderam até falar dele: ela caiu. Mas ele teve a oportunidade, a ousadia de falar assim: eu caí, mas fui e alguém me levantou. Pode até falar de você: ela caiu, mas se levantou de novo. Já era. Se levantou de novo. Sabe o que é isso, irmãos? É que a glória da segunda casa ela será maior do que a primeira. Sabe o que é isso? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor sobre a tua vida. O céu é para ousados, não é para fracos. Irmãos, eu costumo falar: ser cristão é corajoso. Ser cristão é corajoso, sabe por quê? É você levar na cara, ser pisado, ser humilhado, ser maltratado e estar de pé. É você olhar para pessoas, falam de você, e a gente abraça, bate nas costas, fala que é teu amigo, estou contigo, não abre.
se eu tivesse perto, eu fazia assim, ó. Mas eu quero te falar, Deus vai botar pessoas fiéis do teu lado. Pastor, Deus vai botar pessoas fiéis do teu lado. Ai daquele que tentar tocar no ungido, sabe o que está tocando, ei? Sabe o que está tocando? Na menina dos olhos do Senhor. Mas não sabe quanto eu estou alegre de pregar aqui hoje. Não sabe quanto eu estou alegre de estar do lado do pastor Augusto. Ei, sabe por quê? Satanás tentou, guerreou, batalhou. Mas um dia, era 5 horas da tarde, quando o joelho se dobra, alguma coisa acontece no céu. Mas era 5 horas da tarde, tinha 4, não 2 não, porque a gente não é beijado, né? Tinha 4 joelhos dobrados lá na sala da minha casa. Eu tinha uma aliança. Sabe por quê, irmãos? Nós vamos morar no céu. Sabe por quê? Satanás ele não vai morar no céu, mas você vai. Uma pessoa do meu lado fala assim: você vai morar no céu. Você vai morar no céu. Queira Satanás ou não queira, você vai morar no céu. Mas eu quero falar assim: mas eu estou cheio de defeito, está tudo ruim para mim. Mas eu quero te falar o seguinte: Jesus te conserta, Jesus te arruma e você vai morar no céu. Eu aprendi uma coisa maravilhosa. O mundo fala, né, irmão, que tem pau que nasce todo e morre todo. Mas Jesus era o quê? Carpinteiro, ele conserta a madeira. Jesus era carpinteiro, ele pega assim e conserta assim. Tá torto, eu conserto. Tá torto, eu direito. Eu quero falar o seguinte, irmãos: ninguém é mais santo do que ninguém. Ah, o pastor lá que pareta. Eu quero te falar assim: somos servos um do outro. Somos de, como o apóstolo Paulo. Como o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Cláudio. Sabe o apóstolo Paulo, não sei porquê. O apóstolo Cláudio, posso falar aqui, nosso pastor Cláudio falava: somos discípulos fazendo discípulos, somos servos fazendo servos, estamos aqui completando a atitude. Aleluia. Vamos fazer um teste aqui rapidinho com a gente aqui. Jesus ministrou comigo por essa madrugada, onde eu estava todo mundo dormindo, e eu ia acordar de madrugada para trabalhar, e o Espírito Santo falou: você não vai dormir. A minha esposa olhava para mim e falou: vai dormir. Eu falei: eu estou indo. Deixa eu conversar com o Espírito Santo aqui. O Espírito Santo vai, né? E eu peguei o tablet com meu filho emprestado e fui escrevendo. E diz assim, esse teste, que o Espírito Santo foi soprando no meu ouvido. Vamos ver se a gente é ousado no Espírito Santo. Vamos ver se a gente está completando o Atos dos Apóstolos ou se a gente está fazendo a nossa própria história. Vamos ver se eu estou deixando Deus fazer a história por mim, ou vamos ver se eu estou deixando, se eu estou escrevendo a minha própria história. Olha só, a primeira pergunta: quando vem a prova financeira, eu paro ou continuo? Faz um reflexo. Não, faz você reflexo. Você responde, faz um reflexo na tua vida aí. Se eu continuo, sou ousado. Se eu paro, sou fracassado. Outra: quando vem a crise no casamento, eu paro ou continuo? Se você continua querendo salvar o teu casamento, se você continua lutando, nós somos ousados, nós somos um forte na presença do Senhor. Se eu paro, eu sou um fracassado. Quando vem a baixa ministerial, o que é baixa ministerial, pastor? É aquele momento que para quem gosta de pregar, ninguém chama ele para pregar. Já passamos por isso, né? Quem se lembra disso? Né? Quem gosta de louvar, ninguém chama para louvar, ninguém chama para pregar, ninguém fala nada. E Jesus fica te olhando assim: eu vou ver se ela vai para o culto para poder pregar no microfone, eu vou ver se ele vai para o culto para poder querer pregar, eu vou ver se ele vai para o culto por causa do microfone ou por causa da minha presença. Irmãos, meu Deus do céu. Deus fala com você o seguinte: o microfone, aleluia, ao pé de Jesus não é nada. Aleluia, uma bateria no teclado, o violão aos pés de Jesus não é nada. Eu quero te falar o seguinte: o céu nos aguarda. Sabe que eu quero falar uma coisa para você? O Espírito Santo me revela aqui agora. Aleluias. Irmãos, o que você não puder fazer aqui, você vai fazer com excelência no céu. O que você não puder fazer aqui, Deus fala contigo nesta noite, você vai fazer com excelência no céu. Sabe por quê? Você vai ter eternidade. Você vai ter eternidade, sabe para quê, irmãos? Para falar com Jesus. Você vai ter eternidade para poder andar com Ele, para conversar com Ele, para chegar para Ele e fazer a tua queixa a Ele. Porque Ele não vai ter queixa nenhuma, porque a tua mente vai estar transformada, a tua mente vai estar sarada, a tua mente vai estar desocupada.
Olha só, o que o Espírito Santo ministrou no meu coração é muito forte isso. Os ousados lutam pela salvação, mas os fracos lutam por aquilo que é da terra. Aleluia. Só quero dar uma notícia para você. A gente faz muita força com aquilo que não era para fazer. Sabia? A gente faz muita força com aquilo que não era para poder fazer. Mas Deus manda falar para você o seguinte: você não precisa fazer força, porque a maior força foi feita. Sabe aonde? Sabe qual é o local? Jerusalém. Sabe aonde? Mais específico, Monte do Gólgota. Lá foi feita a maior força por você. Sabe quando ele respirou assim, falou assim: Pai, oh, aleluia! Quando a morte ficou olhando para ele, eu gosto dessa parte. Eu gosto quando a morte ficou olhando para ele, pastor Augusto, e fala assim: agora eu vou pegar ele, agora eu vou pegar ele, eu vou tragar ele. E aleluia! Ele olha para cima assim, olha para a morte. Morte está pensando que eu sou o autor da vida. Morte, eu sou o dono daquele que dá e tira. Ele olha para o pai dele e fala assim: Pai, aqui está o meu espírito. E a morte fica de braços abertos. E Jesus, o pai dele, recebe o Espírito de Deus. Foi pago um alto preço, irmão. Sabe para quê? Para que você tivesse intimidade com o Espírito Santo. Foi pago um alto preço, sabe para quê? Para que você tivesse atitude do Espírito Santo. Eu quero te convidar nesta noite a continuar escrever Atos capítulo 29. Eu quero te convidar nesta noite. Eu sei que tem pessoas aqui que aceitaram Jesus há 10 anos, há 5 anos. Então há 5 anos você já escreve Atos 29 e não sabe. Então há 10 anos você escreve Atos 29 e não sabe. Mas eu quero te falar o seguinte: não pare. Como a minha esposa cantou aqui, não pare, não pare, não pare, porque o gigante já caiu por terra. Eu quero te falar o seguinte: essa semana eu falava isso para uma família. Deixa eu ficar tirado aí, tá bom, filho? Essa semana eu falava isso para uma família. O diabo, ou melhor, Deus, ele não luta contra o diabo. Sabe por que ele não luta? Pastor, por favor, vem lá aqui. Oh, glória! Aleluia! O diabo não queria isso, não, sabia? Quando eu falo assim, Deus luta contra o diabo, é como se eu estivesse falando assim, ó, Deus faz isso, ó. Todo poder é dado ao Senhor, no céu, na terra e debaixo desta terra. Aleluias! Eu quero te falar o seguinte: Deus, ele não disputa, Deus manda. Deus, ele não disputa, Deus faz. Somente com uma palavra de ordem ele fala assim: Má, se aquieta. Somente com uma palavra de ordem ele fala assim: peixe, volta lá agora, vai lá pra cá. Não, Senhor, mas não é hora da gente ir pra lá. A noite é pra gente ficar lá, mas agora não. Já pensou Deus? Imagine Deus, pregador meio doido. Imagine Deus conversando com os peixes. Peixe, vai. Não, Senhor, deixa aí de manhã. Vai, eu tô mandando, peixe, vai lá, peixe, porque eu tenho um negócio pra fazer. Vai lá. Vai lá, peixe, vai lá. Aí eu posso imaginar os peixes. Não sei se o peixe vai pra lua, né? Agora ele conta com mais ou menos 3, 4 doidos, mais doido que ele. Os caras eram especialistas em pesca, mas sabia que se voltasse lá de manhã não ia ter peixe. Mas ele sabia que quem estava mandando foi aquele que criou o peixe. Eu quero fazer algo aqui que o Espírito Santo falou no meu coração. Mas antes eu quero falar uma coisa para vocês. Deus tem um lugar muito lindo para você chamar de céu. Minha bermuda. Deixa aí dentro.
Meus filhos, o pequenininho é mais. Esse também. Ela doidinha para ir no Maracanã. Semana retrasada, semana, 3 semanas para ele veio já. Para ver internacional. Graças a Deus que o Flamengo ganhou. Olha, eu ouvi falar no carro, né? Graças a repreendido em nome de Jesus. E quando a gente entrou, parecia 4 crianças. Eu, minha esposa e meus 2 filhos olhando para aquele mundão do lugar. O Espírito Santo falou mais uma vez comigo. O Espírito Santo falou assim: o céu vai ser assim. Deve ser legal, né? Você está lá no meio e o pessoal gritando: eu já falei isso, já fiz várias vezes aqui. Vou fazer de novo. Só que quando você entrar no estádio do céu, vai ser Maracanã. Você vai ouvir um anjo gritar assim: levantai, ó portas, vossas cabeças. E a igreja vai ouvir o barulho do portão. E o outro anjo, aleluias, que está vindo com Jesus e a noiva entrando: levantai, ó portais eternos. E o outro anjo vai gritar: quem é esse, o Rei da Glória? Quem é esse? E o outro anjo vai gritar: Deus forte e poderoso na batalha. E sabe quem vai estar te aplaudindo? Não é homens, não vai ser comitiva, mas quem vai estar te aplaudindo vão ser serafins, vão ser querubins, vão ter porque a Bíblia fala que elas estão lá no Santo dos Santos dizendo assim: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Pena que o relógio não para, mas eu quero te falar o seguinte: quando eu estava ouvindo esse hino no quarto, ou melhor, lá no meu carro, é um perigo. Eu sou meio doido, mas eu vou conversando com Jesus. Eu não vou sozinho, eu vou conversando com Jesus do lado. Às vezes eu esqueço, boto o documento do lado e falo assim: opa, não, aqui é o lugar de Jesus. Eu sou meio pancado. Eu falei: Jesus, calma, Jesus, não deixa isso, não vou bater esse negócio aqui. Mas quando eu botei esse hino, eu falei assim: Senhor, da mesma forma que eu estou sentindo esse poder, que eu quero que a igreja sinta esse poder. Eu queria que você agora tivesse uma intimidade muito forte com o Espírito Santo. Começa a pedir ao Espírito Santo para te encher esse lugar. Eu já vou terminar, já, a gente já vai orar. Eu queria que o Vinícius parasse um pouquinho, só um pouquinho. Valeu, filhão. Show. Eu queria que você fechasse seus olhos. Pode soltar o hino. Conforme você for tocado pelo Espírito Santo, se ele for tocado, eu quero pedir vocês colocando de pé.